Então, a jornada da gestão de TI. Pessoal, assim, o que a gente está fazendo nesse webinar, né? Eu vi aqui, tem muita gente que participou dos outros webinários, né? Um webinar famoso nosso aí, que é Boas Práticas de Governança e Gestão de TI, é trazer facilidades, trazer redução de custos, né? Tentando automatizar, né, com inteligência, né, integrando todo o ecossistema, né, e no final das contas o que a gente precisa, né? A gente precisa ter essa visão 360, a gente precisa ter tudo auditado, tá? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Começando pela automação, né? O que a gente se propõe nessa nova fase, né, é tirar as questões manuais, né? É ter um discovery inteligente e contínuo de todo o ambiente, né? É não precisar pesquisar que KPIs eu preciso para cada dispositivo, né? Reconhecendo automaticamente aí, né, que é um banco de dados, que é um web server, né? Outra coisa também é a questão da manutenção do gerenciamento, né? Remover elementos não utilizados e tudo mais, né? Então, os gestores eles não têm mais tempo assim de ficar pesquisando, né? Embora a customização da ferramenta ainda seja importante, né? Num primeiro momento, a gente precisa ganhar velocidade, tá? E também a questão de todas as dependências físicas e lógicas que a gente tem num ambiente de TI, né? E como documentar tudo isso, né? Como inventariar tudo isso? Porque agora a gente não é só roteador, switch, tem IoT, né? Tem sensores, chão de fábrica, supervisórios, né? É uma questão, assim, complexa, né? Complexa aí que se apresenta aí no momento. Então, assim, aqui, esse slide aqui parece bem anacrônico, né? Mas não, isso aqui ainda é muito utilizado, né? A questão de ter uma listagem, né, de ICs, né, de hosts, né, e suas respectivas coletas, né? Esse é o paradigma antigo, né? Ele ainda serve para quem está no nível de maturidade baixa, né? Mas o que a gente deseja hoje é ter algo assim, ó. Não sei se vocês conseguem dar um zoom aí, se vocês estão vendo bem, mas se vocês olharem atentamente, assim, ó, né, a ideia entrou um determinado sistema que tem toda uma infraestrutura associada, né, ele já ser descoberto, né, ele já ser descoberto automaticamente, né, ele vê o nome do servidor, ele vê o sistema operacional, e depois ele vai vendo todas as aplicações, né, que rodam em cima desse novo sistema, desse novo serviço de TI, né? Então a ideia é facilitar, é ser rápido. Tá? Essa é um novo paradigma aí que a gente está levando para o mercado. Outra coisa muito importante, né? Que às vezes, pessoal, assim, o pessoal fala muito em ferramenta, né? Opa, para aí que o slide foi para frente. Pronto. Então, mesmo que tu tenha toda essa automatização, ainda assim, né, eu preciso cuidar da saúde, né, do gerenciamento. Isso é uma questão mais de maturidade, mais psicológica, assim, que às vezes falta, tá? Não existe nenhuma ferramenta mágica, next finish, que seja, né, perfeita e vai deixar o teu ambiente sempre atualizado, né? Então, a ideia aqui é tu também ter uma visão da saúde, né, de todo esse processo. Aliás, o processo é uma coisa que falha muito nessa parte. Tá? Tu pode automatizar, mas às vezes uma falta de um processo vai complicar essa automatização, inclusive. Tá? Então, além das dependências físicas, né, de rede, que ainda são extremamente importantes, né, que é a antiga causa raiz dos problemas, né? Isso aqui, a gente vê isso desde a década de 90 com outras ferramentas, né? A gente precisa ter as dependências lógicas do sistema, tá? E é isso que a gente acha que é importante, né? Hoje, como é que se faz? Pô, tu chama todo mundo numa sala, pô, esse sistema aqui, esse serviço de TI depende do quê? Puxa, depende desse servidor, que depende desse banco de dados, dessa aplicação, tá? E a ideia de ter um discovery contínuo não é só para auditar a parte física, é para auditar a parte lógica, tá?
para eu saber onde estão os pontos de falha, né? Então, isso já dá um ganho assim, de tempo, né? Porque imaginem, assim, ó, um ambiente que uma empresa de média para grande está sempre mudando, né? Como é que eu vou manter isso atualizado? Né? Então, vamos facilitar isso, né, tendo um discovery contínuo, né, full stack, como chama, esses nomes chiques agora, tá? Que vão manter isso atualizado. Como é que eu documento todos os meus ativos de TI? Né? Como é que eu sei ali que eu tenho tantos Windows 2000 e X, né? Como é que está a questão do meu hardware, como é que estão né, as minhas aplicações? Isso é importante até para gestão de contratos e outras coisas, né? Então, isso aqui não é só um inventário, né, clássico. Isso aqui junto com as dependências, eles economizam tempo para não ter que documentar isso manualmente, né? Conhecemos empresas aí que fazem isso 2 vezes por ano, contratam alguém externo, dedicam uma equipe, né? Isso tudo tem custo envolvido. Então, vamos tentar facilitar. Outra coisa também, né? A gente tem recebido várias demandas. Puxa, vocês monitoram sensores de temperatura, né, para o meu frigorífico, né? Eu quero um sensor de que um caminhão está parado em cima de determinada vaga. Então a gente está sempre correndo atrás, né? E isso é até difícil de automatizar, né? Mas à medida que vão vindo assim as novas tecnologias, a gente criando os templates, né? A gente consegue detectar isso aí também. Então o universo da monitoração, do gerenciamento, ele está se expandindo para coisas cada vez mais legais, diga-se de passagem. Então isso aí também tem que estar embarcado. Agora, pessoal, não adianta automatizar sem ter uma inteligência. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo, assim, tentando sempre trazer algo diferente, assim, que facilite a vida de quem opera, né, a solução de gerenciamento e governança. Uma coisa assim, que eu sempre digo, né? Gestão à vista, pessoal, é uma coisa maravilhosa, assim, chega a ser hipnotizante, assim. Mas eu sempre digo que é difícil tu ficar olhando, né, um painel 24 horas por dia, mesmo que tu tenha um NOC, né? Enfim, tu tem que criar outros mecanismos, né? Então a gente resgatou isso, é uma coisa que a gente já faz há mais de 10 anos, né? Criar uma inteligência que gere uma cadeia de responsabilidade para os incidentes, tá? Então não é só questão da notificação, né? Hoje as pessoas querem por Telegram, WhatsApp, né? SMS, né? Porque o coitadinho do SMS hoje está tão para baixo, assim, mas quando não tem Wi-Fi, às vezes é o SMS que vai salvar, né? Então a ideia é não só notificar, né, as equipes aí em eventuais incidentes, mas criar essa cadeia de responsabilidade, né? Enviar um e-mail para o NOC, se não houver uma ação, vamos enviar um SMS para o coordenador. Passando alguns minutos, né, ninguém começou a tratar um incidente, vamos abrir um chamado no sistema de Service Desk de vocês, né? E para ajudar o tratamento desse incidente, né, a documentação do ambiente e a documentação das configurações, que é uma coisa que eu vou falar depois, assim, elas vão ajudar inclusive no troubleshooting, certo? Então, tudo isso para quê? Para eu minimizar downtime, minimizar perda financeira, no final das contas, né? Então, isso é muito, muito importante. Outra coisa que a gente considera assim, muito, muito interessante, assim, a gestão, se vocês se lembrarem, quem estava nos outros webinars, tinha uma pirâmide lá, e eu sempre dizia que a gestão dos indicadores, através dos relatórios, ela é um processo que falha muito, né? Então, o que nós fizemos para agregar inteligência? Na visão da saúde do ambiente de gerenciamento, né, nós temos agora assim, a gestão à vista de possíveis incidentes futuros, que a gente chama de análise preditiva. Então, eventualmente aqui vai aparecer, olha, notamos aí nos últimos 7 dias ou em algum período anterior que
essa série de dados ela está com um comportamento, né, que pode causar um incidente. Isso aí pode ser normalmente disco, link, né? Então essa é uma coisa que a gente traz automaticamente aí no painel, né? Inclusive alarmando, né, no próprio sistema, dizendo, olha, determinado indicador aqui está com um comportamento que pode, né, como vocês podem ver aqui na área verde, a série de dados, ó, que ela tinha um comportamento X, né, e começou a ter um comportamento diferente, e a gente ainda faz uma regressão linear para dizer, olha, a tendência é essa aqui. Tá? Isso para trazer essa inteligência, facilidade. Né? O José Carlos não está conseguindo visualizar a apresentação, Pedro, dá uma força para ele aí. E responde o Vinícius aqui, que eu agora embalei e não dá para parar. Depois da previsão. Outra coisa muito importante. O paradigma antigo de gerenciamento ele é baseado em thresholds ou limiares, né? Tem várias nomenclaturas, mas é basicamente o que define se uma coleta vai revelar um crítico, um warning, né? E, enfim, o que nós tivemos que desenvolver para os nossos clientes, assim, ó, tem gente que chama de monitoração comportamental, tem gente que chama de thresholds adaptativos, mas é basicamente o seguinte, olha, eu vou criar deltas positivos e negativos e a cada coleta que eu fizer, eu vou olhar para a mesma hora no dia anterior, ou no dia da semana anterior, ou no dia do mês anterior, né, para ver se esse comportamento ele é um comportamento sazonal, tá? E então, em alguns casos, principalmente para indicadores de negócio, a gente pode ativar essa característica para que não ocorram falsos positivos, certo? Isso também agrega, né, um fator de inteligência aí para determinados KPIs que nós consideramos assim bem interessantes. Aprendemos com os clientes. Essa é uma coisa que eu gosto muito de falar. Os clientes nos trazem aí essas questões e a gente corre atrás, né? Outra coisa que a gente já fazia de forma semi-automática, digamos assim, né, é criar a visão de processo de negócio. Tá? Quando tu cria essa visão e agora ela está mais automatizada e com mais inteligência, dado discovery, não só físico, mas também lógico, né, é dizer, gente, o que impacta no meu negócio? O faturamento é uma coisa importante. Então, ter essa causa raiz, né, e eventualmente agregar a experiência do usuário, né, que é uma coisa que estava na pesquisa ali. Então, esse dashboard aí, ele ainda continua atualíssimo, só que agora o background dele está muito mais automatizado e muito mais inteligente. Fabiana, a gente vai liberar a gravação depois, tá? Então, aqui eu consigo ver rapidamente onde está um incidente, eu consigo ver a percepção do usuário, né, eu consigo ver o SLA do serviço de TI, que é uma coisa, gente, assim, ó, até pela minha idade, né, estou com quase 50 e estou no mercado há 30 anos, assim, essa é uma coisa que é um nível de maturidade que é raro, e a gente está criando essa proposta aí para ver se a gente melhora isso. Tem muita gente que ainda corre atrás do alarme e não sabe se um alarme ele causa 1 centavo de prejuízo ou 1 milhão de reais de prejuízo para o negócio. Tá? Então, é uma questão bem... que a gente já fazia isso antigamente, mas agora vamos facilitar a vida do nosso cliente e do usuário do sistema. Outra coisa que ainda está muito em voga, né, é fazer integração, como vocês vão ver no próximo passo, né, é pegar todos os dados que são importantes de outros sistemas, obviamente jamais substituindo sistemas especialistas, né, mas eu tendo num ponto focal, né, em um só lugar, as coletas ali da minha infra, né, para eu ver ali análise de impacto, mas tem uma derivação assim que não seria interessante eu pegar dados de outro sistema para facilitar a minha vida, tá? Isso é uma coisa que a gente já faz há muito tempo e ela continua muito atual, pessoal. A questão de alinhar a TI ao negócio é um desafio que não mudou, tá?
Tive recentemente aí viajando pelo Brasil, aí acompanhando alguns parceiros de negócio, né? E é incrível como às vezes, né, tu vê que o nível de maturidade deles ainda é vou correr atrás dos alarmes. Integração, né? Isso é uma questão que agora está muito melhor, né, com a automação e com a inteligência, né? Nós sempre tivemos a preocupação de, no nosso sistema ali, a gente documentar vários aspectos, né, trazer KPIs que ajudem gestão de mudanças, né, sempre tentando, além da gestão à vista, né, ter essa visão completa, né. Uma coisa também assim que essa é um pouco mais customizada, né? Mas já que eu não vou gastar tempo com as coisas básicas antes, né? Que é gerenciar os marcos de processo de negócio, saber se está tudo funcionando, né? Saber se um job falhou na madrugada, ele vai impactar na produção, né, de geladeiras ou entrega de cervejas no dia anterior, né? E monitorar todos esses elementos aí que sustentam o processo de negócio, tá? Então, se vocês olharem, assim, a ideia é ter muitas formas de integração. Algumas a gente já falou, né? A gente tem desenvolvido aí muitos gerenciamentos de sistemas de barramentos, né? Para as áreas de sustentação. Já falamos de documentação, gestão de configuração, vou falar um pouquinho. E aí vai, né? Dashboard, processo de negócio, base de dados, telefonia, que é uma coisa que às vezes fica fora do gerenciamento, mas ela pode impactar nos call centers, né? A gente precisa trazer isso aí para os dashboards de causa raiz, né? ERP, né? Sistema de chamados e as outras coisas que às vezes impactam, né? Nota fiscal eletrônica, né? Às vezes já cansamos de ver, né, incidentes que a equipe acha que está dentro do seu ERP e o problema é na Secretaria da Fazenda, né? Às vezes não tá vendendo e o problema está no integrador, né, do CTF. Então, não é uma coisa next finish, tá? É um processo que dura um período, tá? Mas nós entendemos que agora a gente conseguiu diminuir esse gap para tu chegar num alto nível de maturidade, não tendo que fazer as coisas básicas. E aqui, né, para quem já teve nos outros webinars, isso aqui continua valendo. Eu preciso ter painéis, né, que tragam KPIs, né, onde eu integrei ali com outras plataformas. A gente precisa ter essa visão 360. Precisamos olhar responsável pelo ERP, precisa olhar os seus indicadores, né, seja SAP, DataSul, Proteus. Então, nota fiscal eletrônica, pedidos, né? Aqui já começa a ter já estão perto de um ban, assim, né? Mas a ideia é, ó, estou vendo aqui sistemas, SLA, beleza, mas por que eu já não posso trazer alguns indicadores de negócio, integrando com outros sistemas, seja legado, né? Pô, se a minha questão é varejo, né? Eu preciso também, né, onde falha muito é o PDV, né? Então, aqui a minha ferramenta aqui hoje para essa apresentação é meu notebook, né? Enquanto o Pedro estava falando, assim, desligou a tela do meu notebook. Né? Eu falei, gente, então, problemas acontecem, né? Imagina numa véspera de Natal ali e dar algum problema com o sistema de PDVs. A gente precisa ser rápido, né? A gente precisa, inclusive, trazer dados puros de negócio para tomada de decisão. Isso tudo a gente consegue integrando com N sistemas. A questão da infraestrutura ainda, querendo ou não, é extremamente importante, né? Mas veja bem aqui que eu não estou falando só de Wi-Fi, o firewall. Eu estou falando do terminal de estoque, eu estou falando do relógio ponto, eu estou falando dos terminais de venda, né? É uma outra forma de pensar, tá? de TI não ser TI só por TI estar no seu feudo, não. Como a gente diz, né? TI, sem TI não tem negócio, né? Mas a TI tem que falar sobre o negócio. E aqui mais alguns outros exemplos aí que
que tu olha assim, nossa, que legal, né? Mas tem todo um trabalho, né? Principalmente de, às vezes, os próprios gestores não sabem seus KPIs, né? E conversar com eles e dizer, cara, o que tu precisa saber, né? Será que tem algum relatório que tu gera para ter um dado, né? Todo dia de manhã sobre o dia anterior? Será que a gente não consegue trazer isso próximo do real time? Né? Isso tudo são integrações, né? Que a gente consegue automatizar algumas e sempre vai ter customização. Né? É isso que vai trazer a cereja do bolo. Então, aqui o CTF, né, questão extremamente importante, né? Vai continuar monitorando a infra, core business? Vai, tranquilamente, né? E aqui um aspecto aí de um cliente nosso, cujo processo de negócio deles é transporte, né? Ele também tem que se integrar com outros sistemas para pegar vários dados que, imagina uma cidade como São Paulo, assim, ter algum problema numa garagem de ônibus, sei lá, da Zona Leste, onde tem uma população gigantesca, né? Isso pode afetar o trânsito. Então esse é um dos exemplos que eu gosto mais. Pena que não tem tempo, gente, para mostrar tudo que a gente, né, pode fazer com integrações. Esse é outro assim, exemplo lendário que a gente integra com supervisórios, né? Com fábricas, né? Vou substituir o supervisório? Não, jamais. Mas eu posso, às vezes o supervisório não tem toda a questão de escalação de alarmes, integração com o Service Desk, né? O supervisório às vezes não manda SMS. Então, a gente traz um pouquinho dos KPIs que estão em outros sistemas, né, para aproveitar toda essa bagagem que a gente já tem aí de automação, inteligência, né, e de gerenciamento em si. Tá? Como diz lá o Marcos Lemones, para quem conhece o reality show Sócio, né, são produtos, pessoas e processos. Né? Então, que isso tudo tem um know-how que a gente pode, né, passar, né, e às vezes é mais independente de ferramenta, diga-se de passagem. Uma questão bem interessante. E aí vai, né? Quando tu já tem, né? Já fez umas integrações básicas ali, tu alinhou TI com o negócio, tu começa a pensar em outros aspectos, né? Puta, agora é tudo por biometria. Pô, imagina se falha a questão de biometria, né? Que, vamos dizer, sustenta determinada área de negócio. Então, mais integrações, né, de diferentes tipos. Então, agora está muito na moda assim, ter sistemas, ter setores, né, que chamam de sustentação, né, e aí criando barramentos, né, que fazem interconexões entre vários sistemas. Isso é uma coisa que a gente notou assim, nos últimos 2 anos, né, essas integrações aumentaram muito, né, e às vezes ela não tinha uma visão de causa raiz ou algo que pudesse automatizar, né, e ser mais inteligente para diminuir o downtime. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é basicamente uma coisa, é grana. Né? Eu preciso ter várias visões para diminuir os problemas, que eles vão continuar acontecendo. Né? Eu tenho que resolver rápido, não posso gastar tempo com isso, porque senão o negócio para. Imagina essa questão no e-commerce, né? Precisamos ter visões assim bem detalhadas, né? E aí eu até posso fazer integrações. Isso aqui é um dashboard híbrido que eu gosto muito, porque ele está falando aqui de alguns aspectos, tempo de resposta, aqui tem um robô, né, que simula a percepção do usuário. Mas já que eu vou fazer essas integrações aí, por que eu não posso trazer dados do próprio sistema de vendas, né? Porque a questão de gestão à vista, ela não fica dentro da TI. Isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer. Né? Quando empresas que eu conheço, né, que têm um altíssimo nível de maturidade e um domínio técnico da questão, elas são transparentes com a área de negócio. Elas têm o seu dashboard dentro do seu NOC, por exemplo, e elas dão um dashboard para a área de negócio, para dizer, gente, aqui não tem ninguém escondendo, né, algum problema que está acontecendo, né, vocês vão ver junto com a gente, saibam que estamos trabalhando. Né, isso dá uma melhorada, inclusive, na percepção da área de TI dentro da empresa. Né, que, não sei se vocês concordam, mas normalmente, né, não ganho minha simpatia em quase nenhum lugar.
E fechando aqui a questão da auditoria. Vamos lá. Então, auditar. Eu gosto muito desse slide, assim, né? Porque às vezes, pô, o que é auditar, né? Eu posso auditar, sei lá, posso querer ver disponibilidade, isso é uma auditoria, né? Uma auditoria dos teus fornecedores, né? Mas por que não auditar as próprias áreas internas? Né? Se não tem, às vezes, aquela dicotomia infrasistemas, está todo mundo trabalhando junto, dentro de um propósito de dizer, gente, está todo mundo no mesmo barco, o barco se chama negócio. Então, me audita, eu sou o DBA, me audite, né? Audite área de aplicação, audite área de sistemas, né? Tem empresas que eu conheço que essa auditoria já está tão bem estruturada, né, como vocês vão ver daqui a pouquinho, que serve de referência para dar o bônus deles. Tá? E a que eu mais gosto é a experiência do usuário, seja interno ou cliente externo, no fundo é ele que manda. Então, aqui vamos entrar numa parte aí que eu acho fantástica, né? Que a gente agregou nessa nova visão. Tu imagina, pô, Santo, que legal, a gente já tem esse discovery contínuo, já está tudo documentado, né? Estamos aumentando o nível de inteligência, já integramos com outras áreas, criando esse gerenciamento híbrido entre TI e negócio, né? Mas tem aspectos que são humanos, né? Por mais que o processo funcione assim perfeitamente, vai acontecer aquele momento, né? Sei lá, de um espasmo mental que alguém vai alterar uma configuração e vai causar um incidente. Então, além de automatizar toda essa questão da documentação, nós agora propomos nessa visão, vamos coletar as configurações ao registro dos servidores, né? Todas as configurações do web server, do banco de dados, né? Para quê? Não é para achar culpados, gente, mas assim, ocorreu um incidente, né? Agora eu consigo dizer, pô, quais alterações que foram feitas nos últimos 30 minutos. E aí eu consigo ver, ó, foi alterado de A para B, né, e consigo analisar se isso pode ter causado um impacto. Tá? E isso facilita muito. Né? Você imagina, assim, empresas grandes, né, equipes grandes, todo mundo é passível de falha, né? Se chama humano isso. E aí, se eu tiver como visualizar isso rapidamente, eu consigo, né, eventualmente fazer um rollback e voltar, putz, ó, pô, foi mal. E de quebra, a gente pega quem não está usando, né, direito, né, as GMUDs, né, as gerências de mudança. Isso acontece muito, se vocês querem saber. Me empolguei com isso aí, né? E depois, assim, coisas que a gente já faz, assim, mas que são extremamente importantes, né? Eu preciso ter um processo, né? Preciso ter os dados primeiro para auditar, mas eu preciso ter processos que digam, ó, como é que está assim, essa série de dados, como é que está o meu link aqui? Eventualmente, tu vai fazer downgrades, né? Porque eu digo, né, se tu não faz a gestão dos indicadores, né, você já vista relatórios, né, relatórios é legal para tu ver um período maior, tá? Tu não vai, quando acontecer um incidente, né, vai ser uma autópsia, não vai ser algo preditivo, né, por mais que tu coloque inteligência ali, tá? Então tu tem os relatórios de, né, aqui um detalhamento, né, dos dados de capacity planning, né? Acho que o presidente está investindo em bitcoins, ele botou aqui todos os dados referentes às cryptocoins, outras visões, né? Outra coisa também que na automação, até anota aí, Pedro, para a gente melhorar para o próximo, né? É fazer um gancho da automação, porque todos esses relatórios eles podem ser mandados automaticamente para as áreas de negócio e para a área de TI também. A perda financeira, né? Essa é uma coisa interessante que a gente faz há muito tempo e parece que agora ela deu um revival, assim, né?
que é a questão de tu mapear um serviço de TI, tu calcular o SLA do serviço de TI, não só de links, né, servidores, etc., e fazer, né, junto com a área financeira, dizer, cara, quanto é que me custa isso aqui? Pô, esse call center aqui, ó, se a gente desligar o disjuntor por 1 hora, quanto é que é o prejuízo da empresa? E aí correlacionar essas indisponibilidades aos valores por hora. Tá? E aqui, se vocês conseguem ver, ó, eu tenho os SLAs, ó, mensais. Tá? E aí, com essa visão anual, né, a gente pode fazer o SLM não só de dispositivos que são críticos, mas de processos de negócio. Isso aqui é um trabalho que a gente fez na América Latina e no início do ano, não tem que estar tudo em espanhol, né, onde eu estou pegando dados puros de negócio, referentes a fraudes, transações. Isso foi uma integração violenta, né? E o que a gente quer ver no final das contas? Pô, será que o que a gente espera tá? O SLA foi rompido no vermelhinho, ameaçado no amarelinho? Tá? Isso aí eu consigo ver através, né, desse aspecto de auditoria, que é um relatório, né? E também pode ser feito com gestão à vista, um relatório mais online, mais próximo do real time. Esse aqui eu gosto muito também, porque a gente pode estar o mundo caindo dentro da TI, mas assim, ó, se por um milagre da fé tiver a experiência do usuário sendo satisfatória, vale o que o usuário está sentindo. E às vezes está tudo verde dentro, né, da causa raiz e tudo mais, né? E o sistema está lento ou está fora. Então, a experiência do usuário, inclusive, ela baliza tudo que a gente falou anteriormente. Ah, será que não estão faltando uns Key Availability Indicators? Pô, será que a gente esqueceu de algo? Será que houve uma mudança que precisa ter um ajuste aí no robô? Né? Será que quem faz o site do nosso e-commerce não mudou nada sem falar com o Gmood e eventualmente causou uma lentidão? Né? Então, a experiência do usuário, para mim, é a grande auditoria. Né? Porque, no fundo, é o usuário interno, é o cliente. Né? E tem gente que não gosta dessa frase, né? Mas antigamente se dizia que o cliente sempre tinha razão. Outra coisa, assim, que agora tem um índice chamado AppDex. Né? A questão da experiência do usuário é tão importante, assim, que né, tem um consórcio que se reuniu e começou a normatizar isso, né? E essa outra coisa que rapidamente os clientes pediram e a gente criou painéis, assim, ó, que vai te dizer, assim, ó, muito na chincha, assim, ó, putz, cara, ó, tá pobre a experiência, né, do usuário, sei lá, nos últimos X minutos ou horas, né? Não, pô, tá excelente. Então, às vezes a gente não precisa dar uma míriade de informações num painel, assim, para um gestor. Não, a gente vai dizer, cara, tá ruim, tá médio, tá bom, tá excelente. Tá? E isso aí ele vai estar auditando o trabalho da área de TI, inclusive. Né? E TI rapidamente se mexe para resolver o problema. Isso é... Eu sou suspeito para falar, né, pessoal? Eu trabalho a vida inteira com isso. Mas eu acho que quando a gente faz um trabalho desses, assim, a gente chega num nível de, inclusive, tranquilidade nas áreas de TI, entendeu? Porque às vezes tu vai nas áreas de TI, pô, tem aquele estresse, aquela coisa, parece que é no ar, assim, uma eletricidade. Então, fazendo um trabalho com tempo, focado, né? Pô, gente, aqui, ó, que problema hoje na loja, né? Olhando o histograma aqui, puxa vida, o que aconteceu ali lá pelas 8 e pouco? Vamos trabalhar, vamos resolver com calma e trazer o menor impacto possível para o negócio. E o que a gente espera no fundo, né? Tem uma aqui que eu até já falei que não está aqui, né? Menor tempo de recuperação de falhas, menor custo, menos atividades manuais, maior foco no problema do cliente e não na TI é esse alinhamento que eu falo, né? E é aquilo que eu falei antes, a maturidade de uma TI alinhada ao negócio traz até menos estresse para as pessoas. Tá? De vez em quando eu visito clientes nossos que são
estão com a gente aí há 17, 16, 15 anos. É diferente de tu pegar, né, uma empresa que não tem isso estruturado e corre atrás do rabo. É fantástico. Tá? Mas é aquela coisa, né? É tempo, é trabalho, né? É tudo, a gente tenta minimizar o caos, minimizar a entropia, né? Que é uma constante do universo. Fazer o quê?